Conto da princesa Sailor Moon começa há muito tempo atrás, em um tempo em que todos os planetas do sistema solar eram habitados e viviam em perfeita harmonia por causa do reino da Lua. E antes de se tornar o satélite da Terra, era um pequeno e radiante planeta. Essa harmonia era possível por causa de um item extremamente poderoso chamado Cristal de Prata, que era o item mais poderoso de todo o universo e pertencia à família real da Lua, sendo passado de geração em geração apenas entre as mulheres. Com exceção da Terra, cada um dos planetas tinha o seu próprio cristal, mas o Cristal de Prata era de longe o mais forte deles. E a Terra não tinha o seu próprio cristal em formato de coração porque ele era diferente dos demais, chamado de o Reino Dourado. A sua capital se chamava Elysium, onde morava o príncipe Endymion e seus 4 guardiões reais, Dite, Nefrit, Doisite e Kenzite, junto com o guardião de todo o Reino Dourado, que era o Helios. E o planeta possuía sua própria fonte de poder, que era o Cristal Dourado. E esse tempo foi chamado de o Milênio de Prata, que era governada pela Rainha da Lua, a Queen Serenity, e para governar em paz e manter toda a estabilidade no sistema solar, escolheu uma pessoa de cada planeta para ser a representante dele, garantindo a paz, a prosperidade e ainda recebendo um cristal para poder fazer tal missão. Com os representantes dos seus planetas, elas eram nomeadas princesas ao nascerem, ganhando cada uma um castelo para manterem os seus cristais seguros e também para serem uma forma de absorver energia para manter o planeta funcionando. Foram escolhidas 8 garotas para realizarem essa tarefa tão especial, sendo elas as princesas de Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Netuno, Urano e por fim Plutão. E nesse universo a Queen Serenity representava a luz, e como não pode haver luz sem trevas, a escuridão era representada por uma outra rainha, a Rainha Nehelenia. Nesse meio tempo a Queen Serenity acabou tendo uma filha, a herdeira do Milênio de Prata e do Cristal de Prata, a Princesa Serenity. E como o nascimento da primeira herdeira de todo o Milênio de Prata era um evento único, uma enorme celebração foi feita em seu nome. Porém, a rainha Nehelenia não foi convidada para a festa, e ela ficou muito irritada com isso. E irritada com esse descaso, ela decidiu em confrontar a Queen Serenity. Em uma batalha entre as duas rainhas, a representante da luz conseguiu se defender e conseguiu prender a escuridão dentro de um espelho em uma espécie de mundo das trevas. Contudo, antes que ela ficasse presa no espelho para sempre, a rainha Nehelenia rogou uma praga e uma maldição sobre a princesa Serenity. E a maldição falava que todo o Milênio de Prata seria completamente arruinado e que a princesa Serenity não viveria o suficiente para conseguir herdar o trono. Alguns anos se passaram e aquele bebê recém-nascido acabou crescendo e se tornando uma adulta linda e gentil. E com ela, as suas amigas também cresceram. As princesas Mercúrio, Vênus, Marte e Júpiter não eram somente amigas da princesa, mas também um grupo de guardiões que deveria defender o sistema solar, lideradas pela Sailor Venus, que tinha como missão manter a paz e a estabilidade aqui dentro. Quanto às outras Sailors, Urano e Netuno foram encarregadas de proteger o sistema solar de inimigos externos que poderiam adentrar, enquanto Plutão, que era uma descendente direta de Cronos, foi encarregada de proteger o portal do tempo. Já que a princesa Saturno era a princesa mais forte e poderosa de todas, ela também teve a sua missão a mais importante de todas. E a sua missão era de apenas se tornar Sailor quando fosse necessário, e de usar o seu enorme poder para destruir e acabar com tudo quando não houvesse mais esperança. E por conta desse enorme poder, ela só poderia acabar se tornando Sailor através de um ritual que exigia que as 3 relíquias de Netuno, Urano e Plutão se juntassem. E aí o tempo passou. Todas as princesas já eram adultas aqui, e a princesa Serenity acabou desenvolvendo um fascínio muito grande pelo Reino Dourado e pela Terra. E uma de suas visitas para observar a Terra, ela acabou conhecendo e se apaixonando pelo príncipe Endymion, e correspondeu seu amor, e assim começaram um amor proibido, visto que as pessoas do Reino Lunar e do Reino Dourado não poderiam se relacionar entre si, algo que nunca foi explicado durante a série, mangá e qualquer outra mídia. Suas amigas Sailors correram para a Terra para tentar colocar juízo na cabeça das princesas, mas obviamente não conseguiram porque cada uma delas acabou se apaixonando por cada um dos guardiões de Endymion. E você lembra da maldição colocada pela rainha Nehelenia? Então, ela começa aqui. Uma energia caótica e maligna conseguiu adentrar o sistema solar em busca de todo o poder do Cristal de Prata. Ela se chamava Metalia e influenciou uma feiticeira da Terra chamada Beryl a manipular as mentes dos soldados do reino e fazerem um motim numa rebelião, e assim iniciando
uma guerra contra o Reino da Lua. No meio da batalha, Beryl conseguiu ter na sua mira a princesa Serenity, e quando ela foi golpear ela, o príncipe Endymion acabou entrando no meio e sendo atingido pelo golpe para proteger a sua amada. Serenity ficou tão abalada que acabou pegando a espada e empulhando dentro do seu próprio peito para continuar ao lado do seu amado. As Guardiões Sailors também lutaram bravamente para defender o Reino Lunar, mas infelizmente elas não conseguiram e também foram levadas pela batalha. Todas essas baixas, a Queen Serenity ficou muito triste e abalada, e assim utilizou todos os seus poderes para selar Metallia. Contudo, ela teve que utilizar tanta energia que o seu corpo não aguentou e ela acabou desfalecendo. Não antes dela ter convocado as Sailors Urano, Netuno e Plutão para evocar a Sailor Saturno. Utilizou seus poderes para acabar com toda a vida no sistema solar pela primeira vez, oferecendo assim uma nova oportunidade da humanidade começar de novo, e gerando um novo recomeço para que a sua filha pudesse se encontrar com seu amado. Além disso, a Queen Serenity conseguiu guardar o cristal de prata dentro da alma da sua filha, para que assim no futuro ela pudesse renascer e restabelecer todo o milênio de prata, colocando ainda dois amigos alienígenas, a Lua e o Artemis, em um sono de hibernação indefinido, para que assim, quando ela reencarnasse a princesa, os dois a ajudassem ela a se lembrar e despertar. Milhares de anos se passaram e por um desejo da princesa Serenity, toda a humanidade acabou renascendo apenas na Terra, já que nesse planeta os dois finalmente poderiam renascer e acabar vivendo juntos. No século XX, toda a realeza do Milênio de Prata e também do Reino Dourado acabaram renascendo, despertando Luma e Artemis, que logo foram atrás de procurar todas as Sailors. Também despertando os poderes do Cristal de Prata, que com seu enorme poder emanando novamente, acabou despertando também as forças malignas que ali queriam ele. Isso porque quando a Sailor Saturno acabou eliminando todo o sistema solar, nem todo mundo foi eliminado. Beryl, a feiticeira que acabou causando tudo isso, conseguiu escapar a tempo do sistema solar e se refugiou em um planeta chamado Dark Kingdom. Além disso, ele também conseguiu despertar o selo da Queen Serenity e acordar a entidade Metallia. E entre todos do Milênio de Prata, a primeira foi a Sailor Venus a despertar e relembrar do seu passado, adotando uma identidade chamada Sailor V para chamar a atenção de qualquer inimigo que possa querer roubar o Cristal de Prata, assim protegendo a princesa Serenity de ser o alvo das atenções. Porém, ela acabou chamando muita atenção e se tornou uma espécie de heroína para a humanidade daquela época, ganhando revistas em quadrinhos, filmes e até mesmo jogos eletrônicos. Outro alter ego que também surgiu foi o do Tuxedo Mask, que foi uma identidade criada pelo príncipe Endymion, que agora se chamava Mamoru, para encontrar o Cristal de Prata, já que apesar de seus poderes terem sido despertados, ele não lembrava do seu passado, e procurava o Cristal de Prata porque ele acreditava que assim ele poderia relembrar de tudo. E tempos depois desses dois despertares, veio fim a vez da princesa Serenity, que agora se chamava Usagi, ou Serena para todos nós fãs brasileiros. E diferente dos dois primeiros, ela não foi despertada por conta própria, ela precisou da ajuda da Lua para ser despertada. A Lua está presa num corpo em formato de gato, com a marca de uma lua em sua cabeça. E enquanto estava procurando a princesa Serenity, ela acabou sendo achada por algumas crianças muito malvadas, que começaram a zoar com ela e a tampar a marca em sua cabeça. No mesmo momento, Serena estava passando por eles, avistou o que estava acontecendo e foi lá ajudar a gatinha, assim resgatando a Lua daqueles meninos traiçoeiros e removendo aquilo que cobria sua marca na testa. Dessa maneira, a Lua percebeu que aquela garota era a princesa Serenity e a despertou. No início, a Serena não lembrava de nada, e por ter sido despertada pela Luna, seus poderes não despertaram todos de uma vez, foram crescendo pouco a pouco com o passar do tempo. Dessa maneira, ela acabou se transformando na Sailor Moon, uma guerreira vestida em roupa de marinheiro que lutava pelo amor e pela justiça, sem saber qual era o seu passado e sem saber qual que é a sua missão. Em seguida veio a Sailor Mercúrio, uma guerreira que utiliza os poderes da água de seu planeta, que agora se chama Amy, tendo ela a guardiã da sabedoria, renascendo como uma garota muito dedicada que estuda nos melhores colégios do país. Em seguida, quem renasce é a Sailor Marte, que agora se chama Rei, a guardiã da guerra, possui poderes do fogo de seu planeta e também poderes místicos, que a levou a se tornar uma sacerdotisa nessa vida. E ela também veio acompanhada de dois guardiões de seu planeta natal, Phobos e Deimos, que a acompanham em formato de corvos. E por último, da primeira leva
leva de despertares, nós temos a Sailor Júpiter, guardiã da proteção, encarnada como Makoto. Uma garota alta e bem forte que sempre é desrespeitada pelos garotos por causa das suas características físicas e também pelo seu temperamento muito protecionista, sendo ela a mais forte de todas as 4 Sailors que acompanham a Sailor Moon, com seus poderes do seu planeta vindo da natureza e dos raios. A primeira temporada, chamada de Sailor Moon Classic ou Sailor Moon Crystal, como no remake, nos mostra a primeira vez em que todos reencarnaram, lutando contra os inimigos do Dark Kingdom. Mas resumindo esse primeiro arco, a Sailor Moon é despertada e vai encontrando cada uma de suas amigas Sailors uma a uma, até chegar na Sailor Venus, que é a última. Enquanto isso, Tuxedo Mask aparece uma vez ou outra, mas ele está em sua própria jornada tentando achar o Cristal de Prata. A princesa Beryl, influenciada pela entidade Metallia, está controlando os guardiões do Reino Dourado. E com a ajuda deles, eles conseguem capturar Tuxedo Mask. E assim as garotas vão atrás dela para tentar salvá-lo e acabar com tudo. Nessa parte já da temporada, todos já lembram do seu passado. E, novamente, quando a princesa Beryl está pronta para eliminar a princesa Serenity, o príncipe Endymion entra no meio para salvá-la. Mas dessa vez ele não é morto, já que os próprios guardiões que acabaram morrendo antes viraram cristais em seu peito e o protegeram da espada. No final, eles conseguiram derrotar Beryl e Metallia, mas com certeza não seria dessa vez que eles ficariam juntos para sempre numa eternidade de harmonia, coisa que só vai acontecer muitos séculos à frente. Muitos anos se passaram e já no século 30 o Milênio de Prata conseguiu se reerguer, agora com sua base na Terra na região onde era o Japão, que agora se chamava Tóquio de Cristal. A Serena agora se chama Neo Queen Serenity e junto de Endymion eles acabaram tendo uma filha, chamada Small Lady Serenity, ou como ela é mais conhecida, Chibiusa. Porém, como eu sempre digo, não existe vácuo de poder. Mesmo com toda a realeza trazendo prosperidade, fartura e vida longa aos habitantes da Terra, alguns não aceitavam muito bem esse reinado, rebelando e criando uma organização chamada Black Moon. E não somente eles, mas diversas pessoas já tinham se rebelado antigamente. Uma dessas pessoas se chamava Phantom, e foi banido pela Neo Queen Serenity para um planeta chamado Nemesis. E de maneira surpreendente, isso deu muito errado, que esse planeta acabou absorvendo e incorporando a consciência do Phantom. E o planeta, agora que estava vivo, acabou se juntando ao grupo de rebeldes Black Moon. E enfrentando todo o reino do Milênio de Prata, eles até conseguiram fazer um belo de um estrago, deixando a princesa e as Sailors inconscientes. E tiveram que ser escondidas dentro do castelo para serem salvas. Porém, Chibiusa, a filha da princesa, acabou se protegendo e não ficou inconsciente. Com isso, ela acabou indo até o portal do tempo e pedindo para que a Sailor Plutão a chave do tempo para que ela pudesse voltar ao passado e pedir ajuda à sua mãe, que ainda se transformava em Sailor Moon. E é aqui que tudo começa nessa temporada. Depois que o Dark Kingdom foi destruído, a organização Black Moon, que também conseguiu viajar no tempo, estava lá para roubar o Cristal de Prata dessa época. Ao mesmo tempo, um buraco temporal acabava de se abrir no céu e dele caía Chibiusa em cima da Usagi ou da Serena. E vemos nessa temporada que a Chibiusa é muito parecida com a sua mãe quando ela era mais jovem. As duas brigando diversas vezes, disputando a atenção do príncipe Endymion. Durante o arco, eles lutam contra o grupo do Black Moon, vão derrotando um a um e acabam destruindo o planeta Nemesis. No final, Chibiusa ergue a sua chave do tempo e volta para o seu período do tempo. Mas espera aí, você não achou que esse arco ia acabar assim, não é mesmo? Obviamente, o arco não iria acabar sem antes você dar um like nesse vídeo. Momentos depois que o buraco temporal se fechou, outro acabou se abrindo e a Chibiusa voltou para o tempo atual do século 20, pois ela queria ser treinada pela mãe dela enquanto ela era Sailor Moon para que ela se tornasse mais forte e uma implacável guerreira no futuro, a Sailor Chibi Moon. Desta maneira, Chibiusa foi incorporada em mais uma ótima temporada. No começo desse vídeo eu te contei sobre toda a história do Milênio de Prata, o que tinha acontecido no passado. Mas dentro do anime isso só é contado nesta temporada aqui e explicado de maneira mais séria, dando um destaque e mais presença a vários personagens que são muito importantes. Um cientista chamado Soichi Tomoe, fundador do colégio Mugen, é o pai da Hotaru, a encarnação da Sailor Saturno nesta era do tempo. E quando mais nova, acabou sofrendo um acidente junto da sua mãe, que infelizmente acabou falecendo, e a colocando em uma situação de vida ou morte.
E o cientista, determinado a ajudar a sua filha de qualquer jeito, acaba conhecendo o Faraó 90, uma entidade do sistema solar distante do nosso chamado Nebulosa Tau, que veio à Terra atrás de mais poder para si. O cientista, desesperado com a situação da sua filha, acabou aceitando a ajuda do Faraó em troca de fazer o que ele queria, para assim ele desse mais energia para manter sua filha viva. Mas como sabemos que não podemos confiar em entidades malignas, não é mesmo? Não foi fornecida energia nenhuma para Hotaru. O que aconteceu na verdade é que foi inserida dentro dela uma entidade que era súdita do Faraó dentro dela, chamada Misters 9. E como o Faraó 90 é uma entidade maligna que vem de fora do sistema solar, mais duas Sailors acabam de ser despertadas. Sailor Urano, que é a guardião dos céus, que agora se chama Haruka, e a Sailor Netuno, a guardião do mar profundo, que agora se chama Michiru. Porém, por serem guardiães que acabavam ficando muito distantes de todo o resto, acabaram se tornando muito sozinhas e independentes. Por isso, como a ameaça vinha de fora do sistema solar, elas acabaram tendo a ideia de pegar toda a responsabilidade de lidar com o problema para si, descobrindo as suas memórias juntas. Dessa maneira, acabaram criando um enorme afeto e carinho uma pela outra, decidindo entrar no colégio Mugen para investigar o cientista e a sua filha, já que elas sabiam que algo estava de errado por ali. E no meio dessa jornada elas acabam encontrando outra Sailor que renasceu, a Sailor Saturno, que deixou o portão do tempo para ir ajudar as outras Sailor. E agora ela se chama Setsuna. 90 ainda havia se aliado com um grupo de seres cósmicos chamados Deathbuster, e eram eles que lutavam diretamente com as Sailors durante toda a temporada. E cada uma das guerreiras ao longo da temporada acabou evoluindo seus poderes e ganhando uma nova forma sua, as formas Super Sailors, incluindo a Chibiusa. No meio da batalha final, a Sailor Saturno despertou, trazendo o temor de que ela iria destruir tudo novamente e tudo teria que recomeçar mais uma vez. Porém, com a evolução dos poderes das nossas guerreiras, todas juntas foram capazes de vencer o Faraó 90. Porém, no meio disso, a Sailor Saturno teve um destino trágico e acabou morrendo. Em seguida, renascendo como um bebê, e ela seria criada pela Sailor Plutão, Netuno e Urano. E aqui mais 4 novas Sailors acabam de serem despertadas, sendo elas as Sailors Ceres, Vesta, Juno e Pallas, que representavam asteroides do sistema solar. Elas estavam adormecidas para serem despertadas apenas no futuro, já que nesse futuro elas serão as Sailors guardiões da Sailor Chibiusa. Porém, quem as despertou não foi nenhuma Sailor, e sim a própria rainha Nehelena, que acaba de voltar para cá. Sim, aquela rainha lá que colocou a maldição bem no começo de tudo isso, então ela voltou aqui para causar mais. Tanto a rainha Nehelena quanto as 4 novas Sailors acabam adentrando dentro da Terra durante um eclipse solar que elas usam para se disfarçarem e não serem detectadas dentro de um circo dos horrores flutuante, o Black Moon Circle. Os inimigos que lutam inicialmente contra as nossas guerreiras, na verdade, são 3 animais que foram transformados pelas Sailors da rainha Nehelena. Eles foram manipulados para que eles pudessem roubar os cristais das almas das pessoas. E eles fazem isso colocando o indivíduo para lidar com os próprios medos e seus maiores traumas. E durante as batalhas, as Sailors não vão ganhando somente novos poderes, mas também é entregue a elas o seu próprio cristal do planeta a qual pertencem. E quando elas juntam os poderes de todos os cristais, elas acabam criando um cálice sagrado, que possibilita que elas se transformem em Eternal Sailors. Já outro personagem muito importante que aparece nessa temporada é o Helios, o guardião da Terra, lembram? Que foi aprisionado e quando libertado, ele acabou por entregar ao príncipe Endymion o cristal dourado, assim aumentando os poderes da realeza, que agora possui os 2 itens mais poderosos de todo o universo. O Helios, ele aparece para nós em diversas formas, mas a primeira e mais marcante dele é em formato de Pégaso. E o Helios no futuro vai ser o par romântico da Chibiusa. Sim, a Sailor Chibiusa já sabe com quem ela vai casar no futuro. A rainha Nehelena aparentemente foi derrotada pela Sailor e presa de volta dentro do espelho. Dessa vez, parece que vai ficar tudo bem. Óbvio que não, não é mesmo? A rainha Nehelena voltou aqui para se inscrever no canal. A rainha Nehelena ainda está bem viva dentro do espelho, e ela volta a atacar Sailor Moon. E o que é importante dizer aqui é que, na verdade, a rainha Nehelena tem um passado. E nesse passado, ela era uma princesa muito amada por todos os seus súditos. Porém, ela acabou, com o passar do tempo, querendo ficar cada vez mais bonita e com medo de ficar velha. Assim, esse medo de perder a juventude acabou atraindo a força do caos que influenciou a Nehelena. O que acabou derrotando ela foi a Sailor Moon, todas as outras Sailors e também
também o príncipe Endymion, que acabaram por lembrá-la de como é que ela gostava e quanto ela era amada. Inclusive, a levando para um vórtice temporal em que ela volta a ser uma criança e ela aprende tudo de novo a como é ser uma princesa. Na temporada que finaliza toda a história de Sailor Moon, uma garota aparece do nada chamada Chibi-Chibi, se adentrando dentro da vida de Serena e de todos e começando a fazer parte dela. Porém, o que deixava ainda mais misterioso o aparecimento dessa menina é que ela não falava. As Sailors até mesmo no começo pensaram que ela fosse mais uma filha da princesa Serenity e também do príncipe Endymion, mas elas acabaram descartando porque no futuro só havia a própria Chibi Moon. Porém, enquanto toda essa história acontecia de Sailor Moon através dos séculos, outra Sailor numa galáxia muito distante vivia sua própria história. Sailor Galáxia nasceu e viveu a maior parte da sua vida em um planeta completamente sozinha. Sem ter nenhuma pessoa por perto, ela odiava onde ela morava. E quando descobriu os poderes do seu artefato mágico, o Cristal de Safira, ou como é mais conhecido, o Cristal da Destruição, decidiu sair em uma jornada vagando pelo espaço em outros sistemas solares. Porém, o caos, que é a fonte de todo o mal do universo, acabou influenciando e pegando a Sailor Galáxia. E essa influência fez com que ela começasse a roubar os cristais das outras Sailors por onde ela passasse, tornando cada vez mais forte para criar o seu próprio reino universal. E entre esses sistemas que ela deu uma passadinha, um deles vivia a princesa Akio, junto das suas Sailors guardiões, as Sailors Starlights. E a Sailor Galáxia acabou destruindo todo o planeta onde elas moravam, obrigando as quatro a fugirem e lhe pedirem ajuda em outro lugar. Ao chegarem na Terra, as Sailors Starlights acabaram se disfarçando de homens. E assim, elas lutaram ao lado das Sailors enquanto procuravam a Sailor Moon e o Cristal de Prata para pedirem ajuda a ela. No meio disso, inclusive, uma das Sailors Starlights acaba criando uma espécie de paixão pela Serena, e ficou por um breve momento dividida entre o Endymion e a Sailor Starlight. E ao ir lutar contra a Sailor Galáxia, percebe que ela já foi totalmente tomada pelo caos. E que aqui é revelado o mistério, enfim, da Chibi-Chibi. Durante essa luta da Sailor Moon com a Sailor Galáxia, o universo foi dividido em duas linhas temporais. A primeira, em que a Sailor Moon perde a batalha e o caos se torna implacável e reina todo o universo. E é dessa linha do tempo que a Chibi-Chibi vem. Na verdade, a Chibi-Chibi é uma das reencarnações do futuro de Sailor Moon. Sim, ela é a própria Sailor Moon no futuro distópico. Ela veio para essa linha do tempo para incentivar que as Sailors consigam vencer a Sailor Galáxia. Já na outra linha do tempo, a Sailor Moon consegue vencer a Sailor Galáxia incentivada pela Sailor Cosmo, que é a Chibi-Chibi em um futuro muito distante. E assim, esse futuro que acontece é onde a Tóquio de Cristal renasce. Bem, esse foi o compilado de toda a história de Sailor Moon para a gente poder homenagear, já que vai lançar o filme do Cosmos agora no próximo dia 22. Hoje, talvez? Não sei. E por isso eu te peço, por favor, que se inscreva no canal, porque esse vídeo me deu muito trabalho, foi mais de 1 hora de gravação. E também me conta o que você achou do remake de Sailor Moon Cosmos, se você já viu. Então até a próxima, Verse!